Que a paz e o amor de Jesus esteja e permaneça em nossos corações. Mais um vídeo que vamos gravar e hoje nós trazemos aqui uma história muito bonita, muito significativa e que se encaixa, segundo a minha visão, naquilo que a gente tem vivido presentemente. Estamos no meio de uma tempestade cujo nome é pandemia, onde tem ocorrido o desencarne de muitos entes queridos e que nós devemos compreender, a despeito da tristeza que isso nos causa, que todos somos filhos de Deus, que a morte física ocorre, mas que nós, individualidades, somos espíritos imortais. Então aquele nosso ente querido que possa ter, com a pandemia, desencarnado, nos lembremos que ele retornou para o plano espiritual. Ele continua vivo ainda, apenas numa outra dimensão, e que nós iremos encontrá-lo novamente. Porque ele, certamente, é para nós uma joia, que amamos muito, que vamos sentir a sua falta, mas que vai ser uma falta por um tempo determinado, porque nós vamos encontrá-lo novamente. Mas ele é uma joia que foi devolvida. E o título desse nosso vídeo é exatamente esse: Joias Devolvidas. Diz assim: narra a antiga lenda árabe que um rabi religioso, dedicado, vivia muito feliz com sua família. Tinha uma esposa admirável e 2 filhos muito queridos. Certa vez, por imperativos da religião, o rabi empreendeu longa viagem, ausentando-se por vários dias. No período em que estava ausente, um grave acidente provocou a morte dos filhos amados. A mãezinha sentiu o coração dilacerado de dor. No entanto, por ser uma mulher forte, sustentada pela fé e pela confiança em Deus, suportou o choque com bravura. Todavia, uma preocupação lhe vinha à mente: como dar ao esposo a triste notícia? Sabendo-o portador de insuficiência cardíaca, temia que ele não suportasse tamanha comoção. Lembrou-se de fazer uma prece. Rogou a Deus auxílio para resolver a difícil questão. Interrompemos um pouco aqui para dizer que nos momentos de aflição, a prece certamente é um porto seguro para todos nós. Ela não vai resolver a situação, mas vai nos dar forças, confiança, esperança, otimismo, para que a gente encontre uma saída para aquele momento difícil em que a gente estava vivendo. E foi exatamente o que essa mãe, mesmo com o coração dilacerado, não perdeu a confiança em Deus e rogou-lhe que lhe intuísse como poderia realmente sair dessa situação, como poderia dizer ao marido o que havia acontecido. Então rogou a Deus auxílio para resolver a difícil questão. Alguns dias depois, no final da tarde, o rabi retornou ao lar. Abraçou longamente a esposa e logo perguntou pelos filhos. Ela pediu para que não se preocupasse, que tomasse o seu banho e logo depois ela lhe falaria dos filhos, dos moços. Alguns minutos depois, estavam ambos sentados à mesa. A esposa lhe pergunta sobre a viagem e ele logo insistiu, novamente, perguntando pelos filhos. Ela, numa atitude um tanto embaraçada, respondeu ao marido: deixe os filhos. Primeiro quero que me ajude a resolver um problema que considero grave. O marido, já um pouco preocupado, perguntou: o que aconteceu? Notei você abatida. Fale, resolveremos juntos, com a ajuda de Deus. Enquanto você esteve ausente, diz a esposa, um amigo nosso visitou-me e deixou 2 joias de valor incalculável para que eu as guardasse. São joias muito preciosas. Jamais vi algo tão belo, tão bonito. O problema é esse, disse o marido.
O problema é esse, ela disse. Ele vem buscá-las e eu não estou disposta a devolvê-las, pois já me afeiçoei a elas. O que é que você me diz? O marido diz: ora, mulher, não estou entendendo o seu comportamento. Você nunca cultivou vaidades, por que isso agora? É que nunca havia visto joias assim tão bonitas, tão maravilhosas, disse a esposa. Podem até ser, falou o marido, mas elas não te pertencem. Terá que devolvê-las. Mas eu não consigo aceitar a ideia de perdê-las. E o Rabi respondeu com firmeza: ninguém perde o que não possui. Retê-las equivaleria a roubo. Vamos devolvê-las, eu a ajudarei. Iremos juntos devolvê-las hoje mesmo. Pois bem, meu querido, seja feita a sua vontade. O tesouro será devolvido. Na verdade, ela disse, isso já foi feito. As joias preciosas eram os nossos filhos. Deus as confiou à nossa guarda e durante a sua viagem veio buscá-las. Eles se foram. O Rabi compreendeu a mensagem, abraçou a esposa e juntos derramaram grossas lágrimas, sem revolta, sem desespero. Os filhos são exatamente iguais às joias preciosas que o Criador nos confia, a fim de que os ajudemos a burilar-se. Não percamos a oportunidade de auxiliá-los no cultivo das mais nobres virtudes. Assim, quando tivermos que devolvê-los a Deus, que possam estar ainda mais belos e mais valiosos. Essa é a historinha, uma lição muito bonita, que é muito atual em virtude justamente do tempo que a gente está passando agora, onde a pandemia tem levado da vida de muitas pessoas seres muito queridos, não importa a idade, crianças, moços, jovens, adultos ou idosos, todos são joias muito queridas por nós, que fazem parte daquele círculo familiar, mas que não nos pertencem. São joias que Deus colocou dentro da nossa vida, mas que um dia seriam devolvidas. E essa devolução se faz exatamente através do desencarne, da morte do corpo físico. Porque, como diz a historinha, elas não nos pertencem. Então, os nossos filhos, que dizemos muitas vezes, meu filho, na realidade, ele é um filho de Deus. Como eu sou um filho de Deus também. Portanto, nós somos irmãos, espiritualmente falando. E uma hora ou outra, eles serão devolvidos, ou seja, eles retornarão ao Pai. Ou seja, retornarão ao plano espiritual para fazerem as contas, então, daquilo que fizeram na presente reencarnação e se preparar para um outro encontro conosco. Talvez em outras situações, mas irão nos encontrar, porque nós não perdemos os nossos afetos. Muitas vezes nós nos afastamos deles por um tempo, mas não é uma perda, é apenas um afastamento. Às vezes breve, às vezes demora um tempo maior, mas certamente essas joias tão queridas que Deus colocou em nossa vida, nós as veremos novamente. Tenhamos a certeza disso. E que nós possamos ter confiança para atravessar esses períodos difíceis da pandemia, onde existe, além da doença, existe o problema também econômico, do trabalho. Que nós tenhamos confiança, mas não deixemos de trabalhar, no sentido de ir em busca de resolver as dificuldades, porque não receberemos nada gratuitamente. Momentos assim são testes que nós temos na nossa vida para colocar em prática o nosso aprendizado, a nossa confiança. Era isso que nós tínhamos para esse vídeo. Agradeço mais uma vez a sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.